Entrei no banheiro dos meninos na escola e flagrei um aluno meu lavando o cabelo na pia. Ele me olhou todo encharcado, tentou passar por mim e disse: "Eu só tô me arrumando pra aula." Eu dei um passo pro lado e bloqueei a porta. Ele ficou irritado e mandou eu sair da frente, mas eu falei: "Eu não vou sair até você me explicar o que tá acontecendo." Ele encarou o chão por muito tempo antes de responder. A minha avó trabalha o dia inteiro, mas o dinheiro nunca dá pra pagar a conta de água. Na manhã seguinte, eu deixei uma toalha limpa e um sabonete na pia do banheiro pra ele. Quando ele entrou e viu aquilo, ficou parado encarando as coisas sem reação. Naquele mesmo dia, fiquei observando o menino no refeitório. Ele dava mordidas muito pequenas na comida, para fazer o prato render até o final do intervalo. A partir desse dia, passei a guardar barras de cereal na gaveta da minha mesa. Toda vez que a barriga dele roncava na sala de aula, eu escorregava uma barrinha para ele. Até que a diretora me chamou na sala dela e me deu uma bronca. "Você não pode deixar coisas no banheiro, nem dar comida para os alunos sem aprovação da escola." No dia seguinte, vi o faxineiro pegar a toalha e o sabonete da pia e jogar direto no lixo. O meu aluno, que se chama Lucas, entrou no banheiro alguns minutos depois e abriu a torneira de mãos vazias. Aquilo cortou meu coração. Na mesma tarde, passei direto no supermercado. Enchi um carrinho com sabonete, shampoo, toalha e comida para a semana inteira e dirigi até a casa dele. A avó dele atendeu a porta, ainda vestindo a roupa de enfermeira do hospital onde trabalhava. Quando eu expliquei o motivo de eu estar ali, ela se segurou no batente da porta e começou a chorar. Ela disse: "Eu me mato de trabalhar, mas nunca é suficiente, e ele não me conta as coisas." Naquela noite, eu ajudei ela a pagar as contas atrasadas e preenchi o cadastro da família para receber auxílio do governo, para que a água nunca mais fosse cortada. Uma semana depois, passei em frente àquele mesmo banheiro na escola, e ele estava vazio. Quando entrei na sala, o Lucas já estava sentado na carteira dele, e em cima da minha mesa, ele tinha deixado uma barra de cereal para mim. Meu vizinho processou meu filho de 5 anos exigindo a pena de morte. Por causa disso, eu estava sentado num tribunal lotado, vendo meu filho babar na própria roupa na cadeira do réu, exatamente como eu mandei ele fazer. O nosso vizinho estava processando a gente por algo que o advogado dele chamava de genocídio premeditado. Tudo começou 3 semanas antes, quando eu estava ensinando meu filho Pedro a andar de triciclo. Eu finalmente soltei o guidão e ele estava andando sozinho. Ele olhou para trás com um sorriso enorme e gritou: "Papai, eu tô conseguindo!" O problema é que nessa hora, ele saiu da calçada e foi direto pro quintal do vizinho. O triciclo bateu numa pedra e o Pedro voou de cara no gramado. O vizinho saiu de casa aos berros, gritando que os bebês preciosos dele tinham sido assassinados. Enquanto eu via se o Pedro estava bem, o vizinho estava de joelhos examinando as plantas como se fosse um investigador de polícia, colocando até umas plaquinhas de evidência que ele já devia ter guardadas para isso. Em menos de 1 hora, ele chamou a polícia. Os policiais tiveram que se segurar para não rir quando ele exigiu que o Pedro fosse preso por massacre. Como eles não fizeram nada, ele ligou para um advogado. Quando eu vi, meu filho de 5 anos era réu num processo de R$50 mil que pedia a pena capital. No tribunal, o vizinho sentou na cadeira de testemunha chorando de verdade e disse: "Aquele garoto tirou vidas inocentes sem motivo. Eram os meus bebês. Eu criei eles desde a semente." A esposa dele se abanava com um lenço, fingindo que ia desmaiar. O advogado dele não parava de usar palavras como desprezo pela vida e tendências sociopatas para falar de uma criança do jardim de infância. Quando chegou a nossa vez, a nossa advogada colocou as fotos do vizinho no telão e foi passando devagar. Ela olhou para ele e perguntou: "O senhor pode apontar exatamente quais plantas foram mortas?" Ele apontou e respondeu: "Bem ali, meus bebês, estão todos mortos." Ela deu um zoom na imagem e falou: "Senhor, isso é grama comum." Ela passou para a foto seguinte e continuou: "E este é o local do suposto genocídio." A foto mostrava o lugar onde o Pedro tinha caído, completamente cercado por rosas e tulipas intactas. O vizinho ficou vermelho na hora e gaguejou: "Mas a grama tá morta." O juiz olhou pro Pedro, que ainda estava babando na roupa e gritando que queria sorvete. Então, o juiz bateu o martelo e disse: "Caso encerrado. Sugiro que o senhor compre uma placa de não pise na grama." Achei que minha filha de 16 anos ia tirar a própria vida, até eu ver o que ela escondia debaixo do chapéu. Tudo começou quando eu estava limpando o quarto dela e o diário caiu aberto no chão. A primeira página se chamava O Plano. Tinha uma lâmina colada, um calendário com o dia 23 de junho marcado em vermelho, e uma mensagem que dizia: "Aniversário de morte da mamãe. Pai, se você tá lendo isso, já é tarde demais. Me desculpa, eu te amo." Minhas mãos começaram a tremer. Hoje era dia 23 de junho e ela não estava em casa. Olhei na mesma hora o rastreador do celular e vi que ela estava andando na beirada de uma ponte. Saí correndo, peguei o carro e voei pela rua, passando em vários sinais vermelhos. Eu não podia deixar minha filha morrer. Minha cabeça não parava de pensar nos sinais que eu tinha ignorado. Ela tinha vendido quase todas as roupas e as coisas mais caras que tinha. E eu acreditei quando ela disse que era para comprar ingresso de show. Ela mal estava se cuidando, e já fazia meses que não cortava o cabelo. Quando cheguei perto da ponte, parei o carro de qualquer jeito e saí correndo pelo meio do trânsito. Foi aí que eu vi minha filha parada, olhando para a água. Peguei ela no desespero e corri pro carro sem pensar 2 vezes. Quando a gente finalmente sentou, ela me olhou assustada e perguntou: "Pai, o que você tá fazendo aqui? Por que você tá tão desesperado?" Eu puxei o diário e falei: "Eu achei isso limpando seu quarto. Achei que você estivesse morta." Ela colocou a mão na boca e falou: "Pai, não, meu Deus, não é nada disso." Eu ainda não estava entendendo nada, até que ela tirou o chapéu. Ela estava careca. Eu perguntei: "Juliana, o que tá acontecendo?" Ela me olhou e respondeu: "Como hoje faz 1 ano que a mamãe morreu de leucemia, eu quis juntar dinheiro e doar meu cabelo em homenagem a ela. Eu tava na ponte para jogar as cinzas dela." Ela apontou pro diário e explicou: "Aquela lâmina foi a que a mamãe usou para raspar o cabelo pela última vez." Eu guardei. Eu desabei no choro. Passei o caminho todo achando que tinha falhado como pai, mas ela já tinha se tornado a mulher que a mãe dela criou.
Meu pai me expulsou de casa aos 18 anos porque recusei ir pro exército para virar enfermeiro. E 5 anos depois, a vida usou a profissão que ele odiava para fazer a gente se reencontrar. Na minha família, todos os homens serviam às forças armadas. Meu avô foi militar e meu pai se aposentou como coronel. Mas enquanto meus primos brincavam de tiro, eu era o garoto que curava os machucados deles. Meu sonho sempre foi ser enfermeiro. No dia que completei 18 anos, meu pai colocou os papéis do exército na mesa e eu disse que não ia assinar. Ele deu um soco na mesa e gritou: "Nenhum filho meu vai viver limpando sujeira dos outros." Empurrou uma mochila pra mim e falou: "Ou você assina ou faz suas malas." Saí de casa antes do amanhecer. Trabalhei à noite e paguei minha própria faculdade de enfermagem. 5 anos depois, no meu primeiro plantão num hospital público, me entregaram a ficha de um veterano de guerra que ninguém queria atender. O homem tinha um estresse pós-traumático tão grave que tinha saído no soco com 3 enfermeiros naquela semana. Quando entrei no quarto, travei. Ele tinha o mesmo corte de cabelo e o mesmo olhar teimoso do meu pai. O homem apontou pra porta e gritou: "Sai daqui!" Puxei uma cadeira e me sentei do lado da cama. Ele ficou 3 dias sem dar uma palavra comigo, mas eu voltava em todos os plantões e sentava na mesma cadeira. Na quarta noite, ele teve uma crise terrível. Os outros enfermeiros chamaram a segurança, mas eu entrei no quarto e sentei ao lado dele enquanto ele tremia segurando as grades da cama. Por volta das 2 da manhã, ele começou a desabafar, não sobre a guerra, mas sobre o filho dele que ele tinha afastado por orgulho, e disse que daria tudo pra ver o garoto entrar por aquela porta de novo. Depois daquela noite, ele sorria toda vez que me via e dizia: "Chegou o meu garoto." Poucas semanas depois, minha mãe ligou dizendo que meu pai estava internado. Eu não falava com ele há 5 anos, mas lembrei do idoso do hospital esperando por um filho que nunca voltou. Peguei o carro e fui direto pra lá. Quando entrei no quarto, meu pai olhou pra mim e uma lágrima escorreu pelo rosto dele sem ele dizer nada. Puxei uma cadeira, sentei do lado dele e segurei a mão dele. A cozinha do restaurante explodiu 10 minutos depois que o gerente me expulsou de lá rindo da minha cara. Eu estava num encontro com a minha namorada, esperando uma mesa, quando ouvi um chiado vindo da cozinha. Como sou inspetor do corpo de bombeiros, reconheci na hora o barulho de vazamento de gás. Fui direto avisar o pessoal, mas o gerente e a equipe de cozinha debocharam de mim. O gerente olhou pra mim e disse: "Se você não tem dinheiro pra comer aqui, é só falar, meu amigo." Eu tirei minha carteira de inspetor do bolso e mostrei pra ele. Ele mal olhou e falou: "Hoje em dia qualquer um compra isso na internet. A gente tá aberto há 15 anos e conhece nossa própria cozinha." O barulho do gás só aumentava e dava pra sentir o cheiro se misturando com a comida. Eu pedi pra ele chamar os bombeiros pra checar, mas ele deu um passo pra frente e falou: "Olha em volta, tá lotado. Não vou fechar o restaurante por causa do seu chilique." Vendo que não adiantava, peguei na mão da minha namorada e saí. Liguei pra emergência do estacionamento e ficamos no carro observando. 10 minutos depois, a janela da cozinha explodiu inteira. Foi vidro pra todo lado, chamas no telhado e uma fumaça preta subindo. Os caminhões dos bombeiros chegaram correndo enquanto o pessoal saía desesperado. 20 minutos depois, o gerente me achou no estacionamento com o rosto todo sujo de fuligem e as mãos tremendo. Ele olhou pra mim e disse: "Eu fui um idiota. Você tentou me avisar e eu não ouvi." Perguntei há quanto tempo a fritadeira estava com defeito e ele baixou a cabeça e falou: "Há meses. A gente sempre adiava o conserto." O restaurante ficou fechado por 3 meses. Quando reabriu, eles colocaram meu cartão de visitas num quadro logo na entrada. Mês passado eu levei minha namorada lá pra terminar aquele encontro. Assim que o gerente viu a gente, colocou a gente na melhor mesa antes de todo mundo. E na hora de pagar a conta, a garçonete sorriu e disse que já estava tudo pago. O gerente do mercado me demitiu injustamente quando a minha família estava passando fome. Então eu criei um esquema para vingar minha mãe. Anos atrás, minha mãe não tinha como comprar comida sem as merendas da escola, e ela ganhava um tiquinho a mais do que o limite para receber ajuda do governo. Eu era só um adolescente tentando colocar comida na mesa. Então arrumei um emprego de verão num supermercado. Durou umas 2 semanas, até que o gerente me chamou no canto. A gente nunca tinha se falado antes. Ele olhou para mim e disse: "Eu simplesmente não gosto da sua personalidade. Você tá demitido." Eu comecei a chorar ali mesmo e disse pra ele: "Minha mãe tá contando com esse salário pra comprar comida essa semana." Ele respondeu que eu tava sendo dramático e virou as costas. Quando cheguei em casa, esvaziei os bolsos e achei um rolo de etiquetas de desconto que eu tava usando no mercado. Eram aquelas etiquetas que o mercado usava pra remarcar produtos perto do vencimento. Eu fiquei encarando aquilo. Na manhã seguinte, copiei os códigos de barra num papel adesivo e fui pra outra filial do mercado. Fui direto no setor de carnes. Peguei um pacote de salmão caro, colei a etiqueta e fui pro caixa automático. Passei o produto com a mão tremendo e o valor deu $2. Funcionou. Depois que vi que deu certo, comecei a ir em vários mercados diferentes, comprando pouca coisa e pagando sempre em dinheiro. Peças grandes de costela por $2, saladas imensas por $1 e queijo caro por 99 centavos. Eu passei por cerca de uma dúzia de mercados naquele verão. Nossa geladeira ficou cheia pela primeira vez desde que as aulas acabaram. Eu nunca fui pego, nem uma única vez. Quando minha mãe perguntou de onde estava vindo tanto dinheiro para comida, eu disse que tinha ganhado uma bolsa de estudos. Eu manipulei meu próprio pai para ele finalmente enxergar a verdade e se divorciar da minha mãe. No aniversário de 50 anos dele, meu pai decorou a sala inteira para parecer com o dia do casamento deles. Ele olhou para mim e disse: "Sua mãe tá meio distante ultimamente, então quero fazer um pedido surpresa." O sorriso dela é o único presente que eu preciso. Só que quando a minha mãe entrou, ela passou direto por ele, ignorou o abraço e começou a comer que nem uma desesperada. Eu olhei para ela e perguntei: "Mãe, você não comprou nada pro meu pai?" Ela deu uma risada fria e respondeu: "Comprar presente de quê?" Meu pai ficou destruído. Eu fui atrás dele até o corredor e perguntei: "Até quando você vai fingir que isso tá normal?" Ele olhou pro chão com um pano de prato no ombro e disse:
Sua mãe não é uma pessoa ruim, ela só demonstra amor de um jeito diferente. Foi ali que eu entendi que precisava agir pra mostrar que ele merecia alguém muito melhor. Eu saí de casa e fui bater na porta da minha vizinha, a Vanessa. Um cara saiu da casa dela abotoando a camisa e ela ficou encostada no portal arrumando o cabelo. Eu perguntei, quem era aquele? Ela deu um sorriso irônico e falou, só um cara que gosta de mim. Ela era perfeita pro meu plano. Eu olhei pra ela e perguntei, você quer jantar lá em casa semana que vem como minha namorada? Ela respondeu sem interesse, tanto faz, pode ser. E bateu a porta na minha cara. Uma semana depois, no jantar, a Vanessa chegou, foi direto pra mesa e começou a comer feito uma mal educada. A minha mãe sentou do lado dela e fez a mesma coisa. Meu pai ficou em choque. Eu sentei do lado da Vanessa, peguei na mão dela e disse, acho que tô me apaixonando por você. Ela nem olhou pra mim e soltou, valeu, eu acho. Foi aí que meu pai se irritou de verdade. Ele olhou pra ela e gritou, meu filho acabou de dizer que te ama e você nem consegue soltar o garfo. Eu olhei pra ele e comentei, calma pai, ela só demonstra amor de um jeito diferente. Depois empurrei uma caixinha pela mesa e disse, trouxe uma coisa pra você, meu amor. Ela respondeu grossa, depois eu abro, tô comendo. Eu forcei um choro e meu pai levantou furioso e gritou pra Vanessa, chega, engole essa grosseria e sai da minha casa. Depois de ver a Vanessa agindo exatamente igual a minha mãe, meu pai finalmente abriu os olhos e pediu o divórcio. Um ano depois, no aniversário de 51 anos dele, a nova namorada dele organizou uma festa surpresa incrível pra ele. Descobri que o diretor da minha escola tinha colocado câmeras escondidas viradas para dentro dos vasos sanitários dos alunos. Tudo começou quando fui parar na diretoria e ele olhou para mim dizendo, a gente sabe que foi você que soltou a bomba de fedor no banheiro masculino. Já faz 2 horas e você não para de negar. Eu fiquei impressionado porque eu tinha tomado o cuidado de bloquear todas as câmeras de segurança do corredor e fiz tudo sozinho, sem contar pra ninguém. O diretor deu um sorriso debochado e disse, a gente tem os nossos métodos. Ele me entregou a ficha de advertência e me mandou embora. Corri direto pro banheiro masculino porque precisava entender como eles tinham descoberto. Desenhei um símbolo qualquer num papel de recado e fiquei balançando no meio do banheiro, pra ver se alguém aparecia. Só saí de lá quando tive certeza absoluta de que o corredor estava vazio. No dia seguinte, fui parar na sala dele de novo. O diretor olhou para mim e disse com ar de vitória, pegamos você de novo. Eu me inclinei na mesa e perguntei, mas como? Ele deu de ombros e respondeu, digamos que todos os professores estão em alerta. É uma das vantagens do cargo. Eu não ia desistir tão fácil. Quando ele olhou para o lado, peguei meu celular, ativei a função de chamada anônima e liguei por telefone da mesa dele. O aparelho começou a tocar, mas o diretor se recusou a levantar. Aí eu olhei para ele e falei, acho melhor atender. Ouvi dizer que a mãe da Rafaela ia te ligar hoje por causa de um advogado. Ele me encarou irritado e saiu da sala pisando fundo. Assim que ele dobrou o corredor, fui direto para trás da mesa dele. A tela do computador estava ligada e mostrava uma grade cheia de transmissões ao vivo. Quando cheguei mais perto, quase vomitei de nojo. A vantagem do cargo que ele tinha falado era uma rede de câmeras instaladas dentro dos vasos sanitários dos alunos. Escutei os passos dele voltando, dei um pulo para frente da mesa e fiquei só balançando a cabeça até ele terminar de falar. Liguei para a polícia assim que pisei do lado de fora da escola. E a próxima bomba de fumaça que esse doente viu foi atrás das grades da prisão. A bibliotecária deu uma risada debochada quando meu filho de 4 anos tentou pegar um livro gigante na biblioteca. O meu filho aprendeu a ler sozinho antes de completar 4 anos. Ele passava as noites na cama juntando as letrinhas dos livros infantis até não precisar mais olhar as figuras. Um dia contei pra ele sobre um livro chamado 20.000 Léguas Submarinas, que falava de um capitão que navegava num submarino até o fundo do oceano. O garoto não parava mais de perguntar sobre essa história. Fomos até a biblioteca da cidade e ele correu direto para as prateleiras. Ele achou o livro, segurou com as 2 mãozinhas e colocou no balcão como se fosse um tesouro. A bibliotecária olhou para o livro e começou a rir na cara dele. Ela puxou uma plaquinha de papel de trás do balcão, onde estava escrito que livros avançados exigiam um teste de leitura, e colocou bem na frente do meu filho. Outro pai que estava do lado se aproximou e sussurrou para mim. Ela tá fazendo as crianças passarem por esse teste a semana toda. A maioria sai daqui chorando. Meu filho olhou para mim na dúvida e eu só balancei a cabeça confirmando. Ele olhou bem para a bibliotecária e disse com firmeza, eu vou fazer o teste. O sorriso da mulher sumiu na hora. Ela abriu o livro em uma página qualquer e empurrou na direção dele. Meu filho segurou o livro pesado com as 2 mãos e começou a ler em voz alta. Ele leu cada palavra com clareza, e a biblioteca inteira ficou num silêncio absoluto. A mulher ficou paralisada sem dizer nada. Eu me estiquei no balcão, tirei o livro das mãos dela e entreguei na mão do meu filho. Quando saí andando em direção à porta, olhei para trás e mostrei o dedo do meio para ela. O meu garoto leu todas as 528 páginas em apenas 2 semanas. Uma mãe na Disney usou o nanismo do meu irmão para dar uma lição no filho dela, mas a resposta do meu irmão acabou destruindo o orçamento de Natal daquela mulher. O meu irmão tem nanismo e tem pouco mais de 1 metro de altura. Sempre que a gente sai em público, as crianças ficam encarando e perguntando em tom alto por que ele é tão baixo. Ele sempre finge que não escuta e deixa pra lá. Só que quando nós estávamos na Disney, um garotinho olhou pra ele e gritou pra mãe no meio de todo mundo perguntando se aquele homem tinha encolhido na máquina de lavar. Todo mundo em volta ficou em choque, mas a mãe da criança nem se importou. Ela simplesmente olhou pro filho e disse assim, não, meu amor, ele ficou assim porque não obedeceu à mãe dele e não comeu os vegetais. Você não quer ficar feio desse jeito, quer? Eu percebi que o meu irmão ficou com raiva na hora, mas ele respirou fundo e tentou ignorar. Só que mais tarde no mesmo dia, nós encontramos os dois de novo perto de um brinquedo. O menino estava no chão tendo um ataque de birra, gritando sem parar, e a mãe dele não sabia mais o que fazer para controlar o garoto. Foi aí que ela avistou meu irmão passando e teve uma ideia péssima.
Ela agarrou o filho pelo braço, apontou pro meu irmão e falou: olha lá, Lucas, é um dos duendes do Papai Noel. Ele está te olhando pra ver se você vai entrar na lista dos meninos bonzinhos este ano. É melhor você se comportar. Naquela hora o meu sangue subiu. E eu fechei os punhos de tanta raiva e estava pronto pra tirar satisfação com aquela mulher sem noção. Mas antes que eu dissesse qualquer coisa, o meu irmão me segurou pelo braço. Ele deu um passo pra frente, olhou bem nos olhos do garotinho e disse: na verdade, pode ficar tranquilo, Lucas, porque eu já coloquei seu nome na lista dos bonzinhos. E quer saber de uma coisa? O Papai Noel me avisou pessoalmente que vai te dar um videogame de última geração, zerinho neste Natal. O menino começou a pular de alegria na hora, gritando de felicidade, enquanto a mãe dele ficou completamente desesperada e com uma cara de fúria inacreditável pra cima do meu irmão. Um segurança de loja me acusou falsamente de roubo e tentou me humilhar na frente de todo mundo só pra tentar me roubar o último brinquedo do estoque. Eu tinha acabado de pegar o último soldado de brinquedo da prateleira pro meu filho, quando o segurança da loja parou na minha frente com cara de poucos amigos. Ele disse que ia levar aquele brinquedo pro filho dele e mandou eu pegar outra coisa. Eu olhei pra ele, mantive a calma e respondi que o meu filho tinha cortado grama durante um mês inteiro pra juntar dinheiro e comprar aquele boneco. Foi aí que o segurança mudou o tom e me xingou de mimado e folgado. Ele disse que eu era do tipo que chorava feito criança quando eu não recebia o que queria. Eu pensei comigo mesmo que eu sou um fuzileiro naval aposentado e que ele podia dizer qualquer coisa sobre mim, menos que eu sou chorão. Eu preferi engolir a seco, não responder nada e fui andando em direção ao caixa. O segurança gritou atrás de mim dizendo que sabia que na primeira ameaça eu ia dobrar o joelho feito um covarde. Eu hesitei por um segundo, mas continuei andando. Só que quando eu cheguei no caixa, percebi que ele continuava me encarando de longe. Poucos minutos depois, ele atravessou a fila empurrando as pessoas. Puxou o distintivo e colocou a mão no taser, avisando que eu tinha que ir com ele agora mesmo. Todo mundo na loja ficou me encarando como se eu fosse um criminoso. Eu perguntei o que estava acontecendo, e ele disse que me viu roubando e mandou eu não complicar as coisas. Eu exigi falar com o gerente e aquele segurança de fachada me levou para uma sala pequena nos fundos. Ele inventou pra gerente que tinha me visto colocar um produto no bolso e devolver na prateleira quando vi ele chegando. A gerente acreditou em cada palavra inventada e me informou que eu seria proibido de entrar na loja e colocado em uma lista de suspeitos. O segurança chegou perto do meu rosto com um sorriso vitorioso, como se tivesse ganhado um troféu. Eu estava prestes a tomar uma atitude da qual me arrependeria pro resto da vida, quando uma funcionária de outra ala entrou na sala. A mulher olhou pro gerente e disse que tinha visto e ouvido toda a conversa no corredor e que eu estava falando a verdade, porque em momento nenhum tentei roubar nada. O segurança ficou branco na hora. A gerente me pediu desculpas envergonhada e me deu 50% de desconto em toda a compra. Eu enchi o carrinho com tudo que o meu filho queria e coloquei o soldado de brinquedo bem no topo. Na hora em que eu estava saindo, vi aquele segurança ser demitido no meio do corredor. E pra melhorar, uma semana depois eu vi a cara dele no jornal local, porque ele foi preso tentando roubar exatamente o mesmo soldado de brinquedo em outra loja. A mãe da minha namorada me humilhava todo dia por eu ser mecânico, sem nem desconfiar que eu era dono de 23 concessionárias e podia comprar a casa dela. Tudo começou quando fui cumprimentar a Dolores e ela já apertou meu braço. Foi aí que a Dolores olhou pra mim e disse: todos os mecânicos são magricelas assim? O ex da minha filha malha todo dia antes de ir pro tribunal. Eu só sorri, mas ela continuou e perguntou: você pelo menos terminou o ensino médio? Porque o Léo se formou em Harvard. Quando viu que fiquei sem graça, ela foi além. A Dolores olhou bem no meu olho e falou: ser mecânico te faz ruim de cama também? Na hora da conta ela soltou: você é mecânico, não tem dinheiro nem pra pagar um filé. Ela não fazia ideia de que eu era dono de 23 concessionárias e podia comprar o restaurante inteiro. Meses depois, na festa da minha namorada, a Dolores convidou o ex dela, colocou ele do meu lado e disse apontando pro terno dele: essa é a diferença entre um advogado e um mecânico. Depois ela olhou pra todo mundo e falou: ele mora de aluguel no conjugado com 28 anos. O Léo já tem apartamento próprio com 3 quartos. Aí virou pra minha namorada e disse: você nunca devia ter terminado com ele. Minha namorada pediu pra ela parar, mas a Dolores nem ligou. No churrasco de 4 de julho, ela passou dos limites. A Dolores me olhou e falou: espero que você não me dê netos. Você não leva jeito pra pai. 2 dias depois, a Dolores me arrastou até a oficina da concessionária dela, porque o carro tava fazendo barulho, querendo provar que eu não sabia consertar. Enquanto ela reclamava com o gerente, um mecânico mais velho apontou pra mim e perguntou pro gerente: por que ninguém me avisou que o dono tava aqui? A palavra dono bateu na Dolores como um tapa. O gerente virou o monitor pra nós. Minha foto estava no topo do sistema como presidente da empresa, com as 23 lojas listadas embaixo. A cara da Dolores caiu na hora, e a maquiagem começou a escorrer. A Dolores começou a gaguejar e disse: eu sempre respeitei o trabalho honesto, só tava te testando. Eu só sugeri que ela esperasse do lado de fora enquanto eu arrumava o carro dela. No nosso casamento, ela sentou na última fileira e foi embora antes da festa, finalmente em silêncio depois de passar meses tentando me diminuir. O funcionário do restaurante colocou uma garota no frio do lado de fora, sem saber que no cobertor dela tinha um bebê recém-nascido. Eu ouvi o homem gritando com a menina pra ela sair dali. Ela tava encolhida, segurando um cobertor e claramente não tinha dinheiro pra comprar nada. Tava congelando lá fora e ela só queria se esquentar, mas o funcionário não quis nem saber. Vi quando a menina saiu e sentou na calçada tremendo, enquanto todo mundo fingia que não tava vendo. Ela parecia destruída. Acabei de comer rápido e fui lá fora ver se ela tava bem. Foi aí que tomei um susto quando me aproximei. Enrolado no cobertor tinha um bebê. Eu sentei do lado dela, vi o olhar triste da garota e falei: eu vou comprar uma comida pra você pra gente poder entrar. Na mesma hora os olhos dela brilharam. Eu disse pra ela escolher o que quisesse e entramos. Eu olhei pro funcionário e avisei: ela agora é uma cliente pagante, então deixa ela em paz.
A menina devorou o salgado enquanto me contava a história dela. Ela tinha apenas 15 anos e estava morando na rua. Ela tinha engravidado sem querer e ficou com tanto medo dos pais expulsarem ela de casa que pegou $5.000 escondido e fugiu. Eu sabia que aquele bebê não ia aguentar o inverno na rua e implorei para ela me deixar ligar para a família dela. A garota me olhou e disse: "Não, eles nunca vão me aceitar de volta." Eu continuei insistindo muito até que ela cedeu e digitou o número no meu celular. Eu liguei e a mãe dela atendeu. Eu expliquei quem eu era e o que estava acontecendo. A mãe achou até que era um trote, mas eu passei o celular para a garota. A menina segurou o telefone e falou: "Oi, mãe." Na hora vi uma lágrima descendo pelo rosto dela. A mãe chorava tão alto do outro lado que dava para ouvir de longe. Naquela mesma noite eu dirigi 3 horas para levar a menina de volta para casa. A família recebeu ela e o netinho de braços abertos sem pensar 2 vezes. No dia do meu aniversário de 18 anos, minha mãe me expulsou de casa e jogou minhas roupas na rua, sem saber que aquilo me faria descobrir o maior segredo da minha vida. Eu cheguei em casa da festa e minha mãe estava jogando sacos de lixo cheios das minhas roupas fora. Ela bateu a janela na minha cara e gritou: "Tô te deserdando. Tira suas coisas da minha frente até às 5 da tarde, ou vou chamar a polícia." A minha vida inteira ela nunca tinha me comprado roupa nova, nunca fez um lanche pra mim e nunca foi a um jogo meu. Eu liguei pro meu melhor amigo Lucas, e ele chegou de caminhonete 5 minutos depois. Enquanto colocava os sacos no carro, eu desabafei dizendo que queria ter sido adotado, lembrando que minha mãe tinha dado um bebê pra adoção quando tinha 18 anos. Quando chegamos na casa dele, a mãe do Lucas me abraçou forte e disse: "Você sempre vai ser bem-vindo aqui pelo tempo que precisar." Eu chorei sem entender o motivo de tanto ódio. A mãe dele, que era policial, olhou pra mim e falou: "Eu sou policial, posso dar uma investigada no passado da sua mãe se você quiser." Eu aceitei na hora. Durante semanas a gente procurou nos registros médicos e universitários da minha mãe e não achamos nada. Até que uma tarde ela entrou no meu quarto tremendo e chorando. A mãe do Lucas segurou as minhas mãos e disse: "Eu descobri o motivo de ela ter feito isso, mas depende de você me perdoar ou não." Eu fiquei sem entender nada. Foi aí que ela olhou nos meus olhos e revelou: "A sua mãe te adotou quando você tinha 4 dias de vida. E eu achei a sua mãe biológica de verdade. Sou eu. Eu tinha 18 anos quando engravidei de gêmeos e não tinha como sustentar os dois." Eu olhei pra porta e vi meu melhor amigo parado assistindo tudo. O meu melhor amigo era na verdade meu irmão gêmeo. A minha mãe biológica segurou meu rosto com carinho e falou: "Bem-vindo a casa, meu filho." Os piratas invadiram nosso navio e roubaram todo o ouro da rainha. Mas o pânico tomou conta quando a Marinha Real apareceu no horizonte. Eu e a minha tripulação estávamos transportando baús de tesouro pelo oceano quando ouvimos um grito de socorro. Eu soltei as cordas na hora e berrei: "Piratas se aproximando! Protejam o ouro da rainha!" Todos correram para proteger o tesouro, mas o navio deles bateu contra o nosso. Dezenas de piratas invadiram o convés gritando. Eles amarraram todo mundo nos mastros. O maior homem deles puxou o primeiro baú pro sol, meteu o machado na tampa e quebrou o lacre. Meu corpo inteiro gelou de medo, porque se aquele ouro fosse roubado, a marinha da rainha caçaria o nosso navio e enforcaria até o último de nós. O capitão deles caminhou sobre as moedas espalhadas, deu uma risada e falou: "O tesouro é meu, e o navio também é meu." Ele apontou para mim e para os homens mais fortes e ordenou: "Soltem esses cães para remarem para mim agora." Os piratas começaram a desatar as nossas correntes, e eu levantei a voz no meio das risadas deles e disse: "Coloquem tudo de volta, naveguem para longe e torçam para que a rainha nunca saiba os nomes de vocês." O capitão se abaixou, apontou o gancho no meu rosto e gritou: "Façam ele andar na prancha." Um pirata me puxou pelo ombro e me empurrou até a ponta da tábua de madeira sobre o oceano. A tripulação foi forçada a assistir enquanto eu dava cada passo. O capitão sorriu e disse que homens mortos não contam histórias. Mas quando meu pé esquerdo estava sobre a água gelada, ouvimos um grito vindo do alto do mastro deles. O vigia berrou desesperado: "Navio à vista! É a marinha da rainha!" Um navio de guerra 5 vezes maior que o nosso apareceu no horizonte com os canhões prontos para atirar. O sorriso do capitão sumiu na hora e ele gritou: "Devolvam tudo! Coloquem tudo nos baús agora!" Os piratas começaram a juntar as moedas com as próprias mãos no chão. Um deles tentou colar as 2 partes do lacre quebrado, mas percebeu que não tinha como desfazer o estrago. Puxou uma arma e se preparou para o pior. O diretor da minha escola cismou que a minha merenda era uma bomba e chamou até a polícia para me prender. O detector de metais da entrada pitou quando eu passei segurando só a minha lancheira. O diretor puxou a caixa da minha mão na hora, arregalou os olhos e começou a sussurrar desesperado. Ele me levou até a sala dele, colocou a lancheira na mesa e exigiu saber por que eu tinha levado um explosivo para a escola. Eu olhei pro meu sanduíche de presunto e queijo, pro meu suco de caixinha e pra minha barra de chocolate, e expliquei que aquilo era só o meu lanche da tarde que a minha mãe tinha preparado. Ele pirou de vez. Ele perguntou que tipo de lanche fazia o detector apitar daquele jeito. Eu dei de ombros e disse que o aparelho devia estar quebrado, mas ele começou a examinar o sanduíche contra a luz para ver se tinha algo escondido na casca do pão. Eu pedi para ele parar de encostar na minha comida com a mão suja, e ele bateu as 2 palmas na mesa. O diretor olhou no meu olho e gritou: "Você tá com medo de eu achar alguma coisa, né?" Antes que eu pudesse responder, ele pegou o telefone e chamou a polícia. Em poucos minutos, 2 policiais e um cão farejador entraram na sala. O cachorro foi direto na comida. O diretor apontou o dedo e disse: "Tá vendo? O cachorro sabe que isso é uma bomba." Eu olhei pra ele e respondi: "Ou ele só tá com fome e quer meu sanduíche." O diretor pegou a caixinha de suco e um dos policiais se aproximou e falou: "Pode ter gasolina aí dentro." Vai ver, ele queria colocar fogo na escola. Eu avisei que o suco nem estava aberto, então não tinha como eu ter colocado nada ali. Fiquei vendo os 2 desmontarem meu lanche, separando o presunto e o queijo em cima da mesa. Quando a minha mãe chegou desesperada, ela viu a comida toda destruída e o cachorro tentando rasgar a embalagem do chocolate. O diretor olhou pra ela e avisou: "Mãe, o detector apitou. Achamos que são explosivos disfarçados."
Minha mãe encarou aquela cena, colocou a mão na cabeça e gritou: "Vocês ficaram loucos? Eu deixei meu bebê de 2 meses sozinho em casa porque o detector de vocês achou que um sanduíche era uma bomba." Ela amassou o pão na mesa do diretor e disse que eles eram incompetentes. No dia seguinte, eu passei pelo diretor e perguntei se precisava passar meu sanduíche no raio-x de novo. Entrei no banheiro dos meninos na escola e flagrei um aluno meu lavando o cabelo na pia. Ele me olhou todo encharcado, tentou passar por mim e disse: "Eu só tô me arrumando pra aula." Eu dei um passo pro lado e bloqueei a porta. Ele ficou irritado e mandou eu sair da frente, mas eu falei: "Eu não vou sair até você me explicar o que tá acontecendo." Ele encarou o chão por muito tempo antes de responder: "A minha avó trabalha o dia inteiro, mas o dinheiro nunca dá pra pagar a conta de água." Na manhã seguinte, eu deixei uma toalha limpa e um sabonete na pia do banheiro pra ele. Quando ele entrou e viu aquilo, ficou parado encarando as coisas sem reação. Naquele mesmo dia, fiquei observando o menino no refeitório. Ele dava mordidas muito pequenas na comida, para fazer o prato render até o final do intervalo. A partir desse dia, passei a guardar barras de cereal na gaveta da minha mesa. Toda vez que a barriga dele roncava na sala de aula, eu escorregava uma barrinha para ele. Até que a diretora me chamou na sala dela e me deu uma bronca. "Você não pode deixar coisas no banheiro, nem dar comida para os alunos sem aprovação da escola." No dia seguinte, vi o faxineiro pegar a toalha e o sabonete da pia e jogar direto no lixo. O meu aluno, que se chama Lucas, entrou no banheiro alguns minutos depois e abriu a torneira de mãos vazias. Aquilo cortou meu coração. Na mesma tarde, passei direto no supermercado, enchi um carrinho com sabonete, shampoo, toalha e comida para a semana inteira e dirigi até a casa dele. A avó dele atendeu a porta, ainda vestindo a roupa de enfermeira do hospital onde trabalhava. Quando eu expliquei o motivo de eu estar ali, ela se segurou no batente da porta e começou a chorar. Ela disse: "Eu me mato de trabalhar, mas nunca é suficiente, e ele não me conta as coisas." Naquela noite, eu ajudei ela a pagar as contas atrasadas e preenchi o cadastro da família para receber auxílio do governo, para que a água nunca mais fosse cortada. Uma semana depois, passei em frente àquele mesmo banheiro na escola, e ele estava vazio. Quando entrei na sala, o Lucas já estava sentado na carteira dele, e em cima da minha mesa, ele tinha deixado uma barra de cereal para mim. Meu vizinho processou meu filho de 5 anos exigindo a pena de morte. Por causa disso, eu estava sentado num tribunal lotado, vendo meu filho babar na própria roupa na cadeira do réu, exatamente como eu mandei ele fazer. O nosso vizinho estava processando a gente por algo que o advogado dele chamava de genocídio premeditado. Tudo começou 3 semanas antes, quando eu estava ensinando meu filho Pedro a andar de triciclo. Eu finalmente soltei o guidão e ele estava andando sozinho. Ele olhou para trás com um sorriso enorme e gritou: "Papai, eu tô conseguindo!" O problema é que nessa hora, ele saiu da calçada e foi direto pro quintal do vizinho. O triciclo bateu numa pedra e o Pedro voou de cara no gramado. O vizinho saiu de casa aos berros, gritando que os bebês preciosos dele tinham sido assassinados. Enquanto eu via se o Pedro estava bem, o vizinho estava de joelhos examinando as plantas como se fosse um investigador de polícia, colocando até umas plaquinhas de evidência que ele já devia ter guardadas para isso. Em menos de 1 hora, ele chamou a polícia. Os policiais tiveram que se segurar para não rir quando ele exigiu que o Pedro fosse preso por massacre. Como eles não fizeram nada, ele ligou para um advogado. Quando eu vi, meu filho de 5 anos era réu num processo de R$50 mil que pedia a pena capital. No tribunal, o vizinho sentou na cadeira de testemunha chorando de verdade e disse: "Aquele garoto tirou vidas inocentes sem motivo. Eram os meus bebês. Eu criei eles desde a semente." A esposa dele se abanava com um lenço, fingindo que ia desmaiar. O advogado dele não parava de usar palavras como desprezo pela vida e tendências sociopatas para falar de uma criança do jardim de infância. Quando chegou a nossa vez, a nossa advogada colocou as fotos do vizinho no telão e foi passando devagar. Ela olhou para ele e perguntou: "O senhor pode apontar exatamente quais plantas foram mortas?" Ele apontou e respondeu: "Bem ali, meus bebês, estão todos mortos." Ela deu um zoom na imagem e falou: "Senhor, isso é grama comum." Ela passou para a foto seguinte e continuou: "E este é o local do suposto genocídio." A foto mostrava o lugar onde o Pedro tinha caído, completamente cercado por rosas e tulipas intactas. O vizinho ficou vermelho na hora e gaguejou: "Mas a grama tá morta." O juiz olhou pro Pedro, que ainda estava babando na roupa e gritando que queria sorvete. Então, o juiz bateu o martelo e disse: "Caso encerrado. Sugiro que o senhor compre uma placa de não pise na grama." Achei que minha filha de 16 anos ia tirar a própria vida, até eu ver o que ela escondia debaixo do chapéu. Tudo começou quando eu estava limpando o quarto dela e o diário caiu aberto no chão. A primeira página se chamava O Plano. Tinha uma lâmina colada, um calendário com o dia 23 de junho marcado em vermelho, e uma mensagem que dizia: "Aniversário de morte da mamãe. Pai, se você tá lendo isso, já é tarde demais. Me desculpa, eu te amo." Minhas mãos começaram a tremer. Hoje era dia 23 de junho e ela não estava em casa. Olhei na mesma hora o rastreador do celular e vi que ela estava andando na beirada de uma ponte. Saí correndo, peguei o carro e voei pela rua, passando em vários sinais vermelhos. Eu não podia deixar minha filha morrer. Minha cabeça não parava de pensar nos sinais que eu tinha ignorado. Ela tinha vendido quase todas as roupas e as coisas mais caras que tinha. E eu acreditei quando ela disse que era para comprar ingresso de show. Ela mal estava se cuidando e já fazia meses que não cortava o cabelo. Quando cheguei perto da ponte, parei o carro de qualquer jeito e saí correndo pelo meio do trânsito. Foi aí que eu vi minha filha parada, olhando para a água. Peguei ela no desespero e corri pro carro sem pensar 2 vezes. Quando a gente finalmente sentou, ela me olhou assustada e perguntou: "Pai, o que você tá fazendo aqui? Por que você tá tão desesperado?" Eu puxei o diário e falei: "Eu achei isso limpando seu quarto. Achei que você estivesse morta." Ela colocou a mão na boca e falou: "Pai, não, meu Deus, não é nada disso." Eu ainda não estava entendendo nada, até que ela tirou o chapéu. Ela estava careca. Eu perguntei: "Juliana, o que tá acontecendo?" Ela me olhou e respondeu: "Como hoje faz 1 ano que a mamãe morreu de leucemia, eu quis juntar dinheiro e doar meu cabelo em homenagem a ela. Eu tava na ponte para jogar as cinzas dela.
Ela apontou pro diário e explicou. Aquela lâmina foi a que a mamãe usou para raspar o cabelo pela última vez. Eu guardei. Eu desabei no choro. Passei o caminho todo achando que tinha falhado como pai, mas ela já tinha se tornado a mulher que a mãe dela criou. Meu pai me expulsou de casa aos 18 anos porque recusei ir pro exército para virar enfermeiro. E 5 anos depois, a vida usou a profissão que ele odiava para fazer a gente se reencontrar. Na minha família, todos os homens serviam às forças armadas. Meu avô foi militar e meu pai se aposentou como coronel. Mas enquanto meus primos brincavam de tiro, eu era o garoto que curava os machucados deles. Meu sonho sempre foi ser enfermeiro. No dia que completei 18 anos, meu pai colocou os papéis do exército na mesa e eu disse que não ia assinar. Ele deu um soco na mesa e gritou: "Nenhum filho meu vai viver limpando sujeira dos outros." Empurrou uma mochila pra mim e falou: "Ou você assina ou faz suas malas." Saí de casa antes do amanhecer. Trabalhei à noite e paguei minha própria faculdade de enfermagem. 5 anos depois, no meu primeiro plantão no hospital público, me entregaram a ficha de um veterano de guerra que ninguém queria atender. O homem tinha um estresse pós-traumático tão grave que tinha saído no soco com 3 enfermeiros naquela semana. Quando entrei no quarto, travei. Ele tinha o mesmo corte de cabelo e o mesmo olhar teimoso do meu pai. O homem apontou pra porta e gritou: "Sai daqui!" Puxei uma cadeira e me sentei do lado da cama. Ele ficou 3 dias sem dar uma palavra comigo, mas eu voltava em todos os plantões e sentava na mesma cadeira. Na quarta noite, ele teve uma crise terrível. Os outros enfermeiros chamaram a segurança, mas eu entrei no quarto e sentei ao lado dele enquanto ele tremia segurando as grades da cama. Por volta das 2 da manhã, ele começou a desabafar, não sobre a guerra, mas sobre o filho dele que ele tinha afastado por orgulho, e disse que daria tudo pra ver o garoto entrar por aquela porta de novo. Depois daquela noite, ele sorria toda vez que me via e dizia: "Chegou o meu garoto." Poucas semanas depois, minha mãe ligou dizendo que meu pai estava internado. Eu não falava com ele há 5 anos, mas lembrei do idoso do hospital esperando por um filho que nunca voltou. Peguei o carro e fui direto pra lá. Quando entrei no quarto, meu pai olhou pra mim e uma lágrima escorreu pelo rosto dele sem ele dizer nada. Puxei uma cadeira, sentei do lado dele e segurei a mão dele. A cozinha do restaurante explodiu 10 minutos depois que o gerente me expulsou de lá rindo da minha cara. Eu estava no encontro com a minha namorada, esperando uma mesa, quando ouvi um chiado vindo da cozinha. Como sou inspetor do corpo de bombeiros, reconheci na hora o barulho de vazamento de gás. Fui direto avisar o pessoal, mas o gerente e a equipe de cozinha debocharam de mim. O gerente olhou pra mim e disse: "Se você não tem dinheiro pra comer aqui, é só falar, meu amigo." Eu tirei minha carteira de inspetor do bolso e mostrei pra ele. Ele mal olhou e falou: "Hoje em dia qualquer um compra isso na internet. A gente tá aberto há 15 anos e conhece nossa própria cozinha." O barulho do gás só aumentava e dava pra sentir o cheiro se misturando com a comida. Eu pedi pra ele chamar os bombeiros pra checar, mas ele deu um passo pra frente e falou: "Olha em volta, tá lotado. Não vou fechar o restaurante por causa do seu chilique." Vendo que não adiantava, peguei na mão da minha namorada e saí. Liguei pra emergência do estacionamento e ficamos no carro observando. 10 minutos depois, a janela da cozinha explodiu inteira. Foi vidro pra todo lado, chamas no telhado e uma fumaça preta subindo. Os caminhões dos bombeiros chegaram correndo enquanto o pessoal saía desesperado. 20 minutos depois, o gerente me achou no estacionamento com o rosto todo sujo de fuligem e as mãos tremendo. Ele olhou pra mim e disse: "Eu fui um idiota. Você tentou me avisar e eu não ouvi." Perguntei há quanto tempo a fritadeira estava com defeito e ele baixou a cabeça e falou: "Há meses. A gente sempre adiava o conserto." O restaurante ficou fechado por 3 meses. Quando reabriu, eles colocaram meu cartão de visitas num quadro logo na entrada. Mês passado eu levei minha namorada lá pra terminar aquele encontro. Assim que o gerente viu a gente, colocou a gente na melhor mesa antes de todo mundo. E na hora de pagar a conta, a garçonete sorriu e disse que já estava tudo pago. O gerente do mercado me demitiu injustamente quando a minha família estava passando fome. Então eu criei um esquema para vingar minha mãe. Anos atrás, minha mãe não tinha como comprar comida sem as merendas da escola, e ela ganhava um tiquinho a mais do que o limite para receber ajuda do governo. Eu era só um adolescente tentando colocar comida na mesa. Então arrumei um emprego de verão no supermercado. Durou umas 2 semanas, até que o gerente me chamou no canto. A gente nunca tinha se falado antes. Ele olhou para mim e disse: "Eu simplesmente não gosto da sua personalidade. Você tá demitido." Eu comecei a chorar ali mesmo e disse pra ele: "Minha mãe tá contando com esse salário pra comprar comida essa semana." Ele respondeu que eu tava sendo dramático e virou as costas. Quando cheguei em casa, esvaziei os bolsos e achei um rolo de etiquetas de desconto que eu tava usando no mercado. Eram aquelas etiquetas que o mercado usava pra remarcar produtos perto do vencimento. Eu fiquei encarando aquilo. Na manhã seguinte, copiei os códigos de barra num papel adesivo e fui pra outra filial do mercado. Fui direto no setor de carnes. Peguei um pacote de salmão caro, colei a etiqueta e fui pro caixa automático. Passei o produto com a mão tremendo e o valor deu $2. Funcionou. Depois que vi que deu certo, comecei a ir em vários mercados diferentes, comprando pouca coisa e pagando sempre em dinheiro. Peças grandes de costela por $2, saladas imensas por $1 e queijo caro por 99 centavos. Eu passei por cerca de uma dúzia de mercados naquele verão. Nossa geladeira ficou cheia pela primeira vez desde que as aulas acabaram. Eu nunca fui pego, nem uma única vez. Quando minha mãe perguntou de onde estava vindo tanto dinheiro para comida, eu disse que tinha ganhado uma bolsa de estudos. Eu manipulei meu próprio pai para ele finalmente enxergar a verdade e se divorciar da minha mãe. No aniversário de 50 anos dele, meu pai decorou a sala inteira para parecer com o dia do casamento deles. Ele olhou para mim e disse: "Sua mãe tá meio distante ultimamente, então quero fazer um pedido surpresa." O sorriso dela é o único presente que eu preciso. Só que quando a minha mãe entrou, ela passou direto por ele, ignorou o abraço e começou a comer que nem uma desesperada. Eu olhei para ela e perguntei: "Mãe, você não comprou nada pro meu pai?" Ela deu uma risada fria e respondeu: "Comprar presente de quê?" Meu pai ficou destruído. Eu fui atrás dele até o corredor e perguntei: "Até quando você vai fingir que isso tá normal?" Ele olhou pro chão com um pano de prato no ombro e disse:
Sua mãe não é uma pessoa ruim, ela só demonstra amor de um jeito diferente. Foi ali que eu entendi que precisava agir pra mostrar que ele merecia alguém muito melhor. Eu saí de casa e fui bater na porta da minha vizinha, a Vanessa. Um cara saiu da casa dela abotoando a camisa e ela ficou encostada no portal arrumando o cabelo. Eu perguntei, quem era aquele? Ela deu um sorriso irônico e falou, só um cara que gosta de mim. Ela era perfeita pro meu plano. Eu olhei pra ela e perguntei, você quer jantar lá em casa semana que vem como minha namorada? Ela respondeu sem interesse, tanto faz, pode ser. E bateu a porta na minha cara. Uma semana depois, no jantar, a Vanessa chegou. Foi direto pra mesa e começou a comer feito uma mal educada. A minha mãe sentou do lado dela e fez a mesma coisa. Meu pai ficou em choque. Eu sentei do lado da Vanessa, peguei na mão dela e disse, acho que tô me apaixonando por você. Ela nem olhou pra mim e soltou, valeu, eu acho. Foi aí que meu pai se irritou de verdade. Ele olhou pra ela e gritou, meu filho acabou de dizer que te ama e você nem consegue soltar o garfo. Eu olhei pra ele e comentei, calma pai, ela só demonstra amor de um jeito diferente. Depois empurrei uma caixinha pela mesa e disse, trouxe uma coisa pra você, meu amor. Ela respondeu grossa, depois eu abro, tô comendo. Eu forcei um choro e meu pai levantou furioso e gritou pra Vanessa, chega, engole essa grosseria e sai da minha casa. Depois de ver a Vanessa agindo exatamente igual a minha mãe, meu pai finalmente abriu os olhos e pediu o divórcio. Um ano depois, no aniversário de 51 anos dele, a nova namorada dele organizou uma festa surpresa incrível pra ele. Descobri que o diretor da minha escola tinha colocado câmeras escondidas viradas para dentro dos vasos sanitários dos alunos. Tudo começou quando fui parar na diretoria e ele olhou para mim dizendo, a gente sabe que foi você que soltou a bomba de fedor no banheiro masculino. Já faz 2 horas e você não para de negar. Eu fiquei impressionado porque eu tinha tomado o cuidado de bloquear todas as câmeras de segurança do corredor e fiz tudo sozinho, sem contar pra ninguém. O diretor deu um sorriso debochado e disse, a gente tem os nossos métodos. Ele me entregou a ficha de advertência e me mandou embora. Corri direto pro banheiro masculino porque precisava entender como eles tinham descoberto. Desenhei um símbolo qualquer num papel de recado e fiquei balançando no meio do banheiro pra ver se alguém aparecia. Só saí de lá quando tive certeza absoluta de que o corredor estava vazio. No dia seguinte, fui parar na sala dele de novo. O diretor olhou para mim e disse com ar de vitória, pegamos você de novo. Eu me inclinei na mesa e perguntei, mas como? Ele deu de ombros e respondeu, digamos que todos os professores estão em alerta. É uma das vantagens do cargo. Eu não ia desistir tão fácil. Quando ele olhou para o lado, peguei meu celular, ativei a função de chamada anônima e liguei por telefone da mesa dele. O aparelho começou a tocar, mas o diretor se recusou a levantar. Aí eu olhei para ele e falei, acho melhor atender. Ouvi dizer que a mãe da Rafaela ia te ligar hoje por causa de um advogado. Ele me encarou irritado e saiu da sala pisando fundo. Assim que ele dobrou o corredor, fui direto para trás da mesa dele. A tela do computador estava ligada e mostrava uma grade cheia de transmissões ao vivo. Quando cheguei mais perto, quase vomitei de nojo. A vantagem do cargo que ele tinha falado era uma rede de câmeras instaladas dentro dos vasos sanitários dos alunos. Escutei os passos dele voltando, dei um pulo para frente da mesa e fiquei só balançando a cabeça até ele terminar de falar. Liguei para a polícia assim que pisei do lado de fora da escola. E a próxima bomba de fumaça que esse doente viu foi atrás das grades da prisão. A bibliotecária deu uma risada debochada quando meu filho de 4 anos tentou pegar um livro gigante na biblioteca. O meu filho aprendeu a ler sozinho antes de completar 4 anos. Ele passava as noites na cama juntando as letrinhas dos livros infantis até não precisar mais olhar as figuras. Um dia contei pra ele sobre um livro chamado 20.000 Léguas Submarinas, que falava de um capitão que navegava num submarino até o fundo do oceano. O garoto não parava mais de perguntar sobre essa história. Fomos até a biblioteca da cidade, e ele correu direto pras prateleiras. Ele achou o livro, segurou com as 2 mãozinhas e colocou no balcão como se fosse um tesouro. A bibliotecária olhou para o livro e começou a rir na cara dele. Ela puxou uma plaquinha de papel de trás do balcão, onde estava escrito que livros avançados exigiam um teste de leitura, e colocou bem na frente do meu filho. Outro pai que estava do lado se aproximou e sussurrou para mim. Ela tá fazendo as crianças passarem por esse teste a semana toda. A maioria sai daqui chorando. Meu filho olhou para mim na dúvida, e eu só balancei a cabeça confirmando. Ele olhou bem para a bibliotecária e disse com firmeza, eu vou fazer o teste. O sorriso da mulher sumiu na hora. Ela abriu o livro em uma página qualquer e empurrou na direção dele. Meu filho segurou o livro pesado com as 2 mãos e começou a ler em voz alta. Ele leu cada palavra com clareza, e a biblioteca inteira ficou num silêncio absoluto. A mulher ficou paralisada sem dizer nada. Eu me estiquei no balcão, tirei o livro das mãos dela e entreguei na mão do meu filho. Quando saí andando em direção à porta, olhei para trás e mostrei o dedo do meio para ela. O meu garoto leu todas as 528 páginas em apenas 2 semanas. Uma mãe na Disney usou o nanismo do meu irmão para dar uma lição no filho dela, mas a resposta do meu irmão acabou destruindo o orçamento de Natal daquela mulher. O meu irmão tem nanismo e tem pouco mais de 1 metro de altura. Sempre que a gente sai em público, as crianças ficam encarando e perguntando em tom alto por que ele é tão baixo. Ele sempre finge que não escuta e deixa pra lá. Só que quando nós estávamos na Disney, um garotinho olhou pra ele e gritou pra mãe no meio de todo mundo perguntando se aquele homem tinha encolhido na máquina de lavar. Todo mundo em volta ficou em choque, mas a mãe da criança nem se importou. Ela simplesmente olhou pro filho e disse assim, não, meu amor, ele ficou assim porque não obedeceu a mãe dele e não comeu os vegetais. Você não quer ficar feio desse jeito, quer? Eu percebi que o meu irmão ficou com raiva na hora, mas ele respirou fundo e tentou ignorar. Só que mais tarde no mesmo dia, nós encontramos os dois de novo perto de um brinquedo. O menino estava no chão tendo um ataque de birra, gritando sem parar, e a mãe dele não sabia mais o que fazer para controlar o garoto. Foi aí que ela avistou meu irmão passando e teve uma ideia péssima. Ela agarrou o filho pelo braço, apontou pro meu irmão e falou, olha lá, Lucas, é um dos duendes do Papai Noel. Ele está te olhando para ver se você vai entrar na lista dos meninos bonzinhos este ano. É melhor você se comportar.
Naquela hora o meu sangue subiu. Eu fechei os punhos de tanta raiva e estava pronto para tirar satisfação com aquela mulher sem noção. Mas antes que eu dissesse qualquer coisa, o meu irmão me segurou pelo braço. Ele deu um passo para frente, olhou bem nos olhos do garotinho e disse: "Na verdade, pode ficar tranquilo, Lucas, porque eu já coloquei seu nome na lista dos bonzinhos. E quer saber de uma coisa? O Papai Noel me avisou pessoalmente que vai te dar um videogame de última geração, zerinho neste Natal." O menino começou a pular de alegria na hora, gritando de felicidade, enquanto a mãe dele ficou completamente desesperada e com uma cara de fúria inacreditável para cima do meu irmão. Um segurança de loja me acusou falsamente de roubo e tentou me humilhar na frente de todo mundo só pra tentar me roubar o último brinquedo do estoque. Eu tinha acabado de pegar o último soldado de brinquedo da prateleira pro meu filho, quando o segurança da loja parou na minha frente com cara de poucos amigos. Ele disse que ia levar aquele brinquedo pro filho dele e mandou eu pegar outra coisa. Eu olhei pra ele, mantive a calma e respondi que o meu filho tinha cortado grama durante um mês inteiro pra juntar dinheiro e comprar aquele boneco. Foi aí que o segurança mudou o tom e me xingou de mimado e folgado. Ele disse que eu era do tipo que chorava feito criança quando não recebia o que queria. Eu pensei comigo mesmo que eu sou um fuzileiro naval aposentado e que ele podia dizer qualquer coisa sobre mim, menos que eu sou chorão. Eu preferi engolir a seco, não responder nada e fui andando em direção ao caixa. O segurança gritou atrás de mim dizendo que sabia que na primeira ameaça eu ia dobrar o joelho feito um covarde. Eu hesitei por um segundo, mas continuei andando. Só que quando eu cheguei no caixa, percebi que ele continuava me encarando de longe. Poucos minutos depois, ele atravessou a fila empurrando as pessoas. Puxou o distintivo e colocou a mão no taser, avisando que eu tinha que ir com ele agora mesmo. Todo mundo na loja ficou me encarando como se eu fosse um criminoso. Eu perguntei o que estava acontecendo, e ele disse que me viu roubando e mandou eu não complicar as coisas. Eu exigi falar com o gerente e aquele segurança de fachada me levou para uma sala pequena nos fundos. Ele inventou para a gerente que tinha me visto colocar um produto no bolso e devolver na prateleira quando vi ele chegando. A gerente acreditou em cada palavra inventada e me informou que eu seria proibido de entrar na loja e colocado em uma lista de suspeitos. O segurança chegou perto do meu rosto com um sorriso vitorioso, como se tivesse ganhado um troféu. Eu estava prestes a tomar uma atitude da qual me arrependeria pro resto da vida, quando uma funcionária de outra ala entrou na sala. A mulher olhou pro gerente e disse que tinha visto e ouvido toda a conversa no corredor, e que eu estava falando a verdade, porque em momento nenhum tentei roubar nada. O segurança ficou branco na hora. A gerente me pediu desculpas envergonhada e me deu 50% de desconto em toda a compra. Eu enchi o carrinho com tudo que meu filho queria e coloquei o soldado de brinquedo bem no topo. Na hora em que eu estava saindo, vi aquele segurança ser demitido no meio do corredor. E pra melhorar, uma semana depois eu vi a cara dele no jornal local, porque ele foi preso tentando roubar exatamente o mesmo soldado de brinquedo em outra loja. A mãe da minha namorada me humilhava todo dia por eu ser mecânico, sem nem desconfiar que eu era dono de 23 concessionárias e podia comprar a casa dela. Tudo começou quando fui cumprimentar a Dolores e ela já apertou meu braço. Foi aí que a Dolores olhou pra mim e disse: "Todos os mecânicos são magricelas assim? O ex da minha filha malha todo dia antes de ir pro tribunal." Eu só sorri, mas ela continuou e perguntou: "Você pelo menos terminou o ensino médio?" Porque o Léo se formou em Harvard. Quando viu que fiquei sem graça, ela foi além. A Dolores olhou bem no meu olho e falou: "Ser mecânico te faz ruim de cama também?" Na hora da conta ela soltou: "Você é mecânico, não tem dinheiro nem pra pagar um filé." Ela não fazia ideia de que eu era dono de 23 concessionárias e podia comprar o restaurante inteiro. Meses depois, na festa da minha namorada, a Dolores convidou o ex dela, colocou ele do meu lado e disse apontando pro terno dele: "Essa é a diferença entre um advogado e um mecânico." Depois ela olhou pra todo mundo e falou: "Ele mora de aluguel no conjugado com 28 anos. O Léo já tem apartamento próprio com 3 quartos." Aí virou pra minha namorada e disse: "Você nunca devia ter terminado com ele." Minha namorada pediu pra ela parar, mas a Dolores nem ligou. No churrasco de 4 de julho, ela passou dos limites. A Dolores me olhou e falou: "Espero que você não me dê netos. Você não leva jeito pra pai." 2 dias depois, a Dolores me arrastou até a oficina da concessionária dela, porque o carro tava fazendo barulho, querendo provar que eu não sabia consertar. Enquanto ela reclamava com o gerente, o mecânico mais velho apontou pra mim e perguntou pro gerente: "Por que ninguém me avisou que o dono tava aqui?" A palavra dono bateu na Dolores como um tapa. O gerente virou o monitor pra nós. Minha foto estava no topo do sistema como presidente da empresa, com as 23 lojas listadas embaixo. A cara da Dolores caiu na hora e a maquiagem começou a escorrer. A Dolores começou a gaguejar e disse: "Eu sempre respeitei o trabalho honesto, só tava te testando. Eu só sugeri que ela esperasse do lado de fora enquanto eu arrumava o carro dela." No nosso casamento, ela sentou na última fileira e foi embora antes da festa, finalmente em silêncio depois de passar meses tentando me diminuir. O funcionário do restaurante colocou uma garota no frio do lado de fora, sem saber que no cobertor dela tinha um bebê recém-nascido. Eu ouvi o homem gritando com a menina pra ela sair dali. Ela tava encolhida, segurando um cobertor e claramente não tinha dinheiro pra comprar nada. Tava congelando lá fora e ela só queria se esquentar, mas o funcionário não quis nem saber. Vi quando a menina saiu e sentou na calçada tremendo, enquanto todo mundo fingia que não tava vendo. Ela parecia destruída. Acabei de comer rápido e fui lá fora ver se ela tava bem. Foi aí que tomei um susto quando me aproximei. Enrolado no cobertor tinha um bebê. Eu sentei do lado dela, vi o olhar triste da garota e falei: "Eu vou comprar uma comida pra você pra gente poder entrar." Na mesma hora os olhos dela brilharam. Eu disse pra ela escolher o que quisesse e entramos. Eu olhei pro funcionário e avisei: "Ela agora é uma cliente pagante, então deixa ela em paz." A menina devorou o salgado enquanto me contava a história dela. Ela tinha apenas 15 anos e estava morando na rua. Ela tinha engravidado sem querer e ficou com tanto medo dos pais expulsarem ela de casa que pegou $5.000 escondido e fugiu. Eu sabia que aquele bebê não ia aguentar o inverno na rua e implorei pra ela me deixar ligar pra família dela. A garota me olhou e disse: "Não,
Eles nunca vão me aceitar de volta. Eu continuei insistindo muito até que ela cedeu e digitou um número no meu celular. Eu liguei e a mãe dela atendeu. Eu expliquei quem eu era e o que estava acontecendo. A mãe achou até que era um trote, mas eu passei o celular pra garota. A menina segurou o telefone e falou: "Oi, mãe." Na hora vi uma lágrima descendo pelo rosto dela. A mãe chorava tão alto do outro lado que dava pra ouvir de longe. Naquela mesma noite eu dirigi 3 horas pra levar a menina de volta pra casa. A família recebeu ela e o netinho de braços abertos sem pensar 2 vezes. No dia do meu aniversário de 18 anos, minha mãe me expulsou de casa e jogou minhas roupas na rua, sem saber que aquilo me faria descobrir o maior segredo da minha vida. Eu cheguei em casa da festa e minha mãe estava jogando sacos de lixo cheios das minhas roupas fora. Ela bateu a janela na minha cara e gritou: "Tô te deserdando. Tira suas coisas da minha frente até às 5 da tarde, ou vou chamar a polícia." A minha vida inteira ela nunca tinha me comprado roupa nova, nunca fez um lanche pra mim e nunca foi a um jogo meu. Eu liguei pro meu melhor amigo Lucas, e ele chegou de caminhonete 5 minutos depois. Enquanto colocava os sacos no carro, eu desabafei dizendo que queria ter sido adotado, lembrando que minha mãe tinha dado um bebê pra adoção quando tinha 18 anos. Quando chegamos na casa dele, a mãe do Lucas me abraçou forte e disse: "Você sempre vai ser bem-vindo aqui pelo tempo que precisar." Eu chorei sem entender o motivo de tanto ódio. A mãe dele, que era policial, olhou pra mim e falou: "Eu sou policial, posso dar uma investigada no passado da sua mãe se você quiser." Eu aceitei na hora. Durante semanas a gente procurou nos registros médicos e universitários da minha mãe e não achamos nada. Até que uma tarde ela entrou no meu quarto tremendo e chorando. A mãe do Lucas segurou as minhas mãos e disse: "Eu descobri o motivo de ela ter feito isso, mas depende de você me perdoar ou não." Eu fiquei sem entender nada. Foi aí que ela olhou nos meus olhos e revelou: "A sua mãe te adotou quando você tinha 4 dias de vida. E eu achei a sua mãe biológica de verdade. Sou eu. Eu tinha 18 anos quando engravidei de gêmeos e não tinha como sustentar os dois." Eu olhei pra porta e vi meu melhor amigo parado assistindo tudo. O meu melhor amigo era na verdade meu irmão gêmeo. A minha mãe biológica segurou meu rosto com carinho e falou: "Bem-vindo a casa, meu filho." Os piratas invadiram nosso navio e roubaram todo o ouro da rainha. Mas o pânico tomou conta quando a marinha real apareceu no horizonte. Eu e a minha tripulação estávamos transportando baús de tesouro pelo oceano quando ouvimos um grito de socorro. Eu soltei as cordas na hora e berrei: "Piratas se aproximando! Protejam o ouro da rainha!" Todos correram para proteger o tesouro, mas o navio deles bateu contra o nosso. Dezenas de piratas invadiram o convés gritando. Eles amarraram todo mundo nos mastros. O maior homem deles puxou o primeiro baú pro sol, meteu o machado na tampa e quebrou o lacre. Meu corpo inteiro gelou de medo, porque se aquele ouro fosse roubado, a marinha da rainha caçaria nosso navio e enforcaria até o último de nós. O capitão deles caminhou sobre as moedas espalhadas, deu uma risada e falou: "O tesouro é meu, e o navio também é meu." Ele apontou para mim e para os homens mais fortes e ordenou: "Soltem esses cães para remarem para mim agora." Os piratas começaram a desatar as nossas correntes, e eu levantei a voz no meio das risadas deles e disse: "Coloquem tudo de volta, naveguem para longe e torçam para que a rainha nunca saiba os nomes de vocês." O capitão se abaixou, apontou o gancho no meu rosto e gritou: "Façam ele andar na prancha." Um pirata me puxou pelo ombro e me empurrou até a ponta da tábua de madeira sobre o oceano. A tripulação foi forçada a assistir enquanto eu dava cada passo. O capitão sorriu e disse que homens mortos não contam histórias. Mas quando meu pé esquerdo estava sobre a água gelada, ouvimos um grito vindo do alto do mastro deles. O vigia berrou desesperado: "Navio à vista, é a marinha da rainha." Um navio de guerra 5 vezes maior que o nosso apareceu no horizonte com os canhões prontos para atirar. O sorriso do capitão sumiu na hora e ele gritou: "Devolvam tudo, coloquem tudo nos baús agora." Os piratas começaram a juntar as moedas com as próprias mãos no chão. Um deles tentou colar as 2 partes do lacre quebrado, mas percebeu que não tinha como desfazer o estrago. Puxou uma arma e se preparou para o pior. O diretor da minha escola cismou que a minha merenda era uma bomba e chamou até a polícia para me prender. O detector de metais da entrada apitou quando eu passei segurando só a minha lancheira. O diretor puxou a caixa da minha mão na hora, arregalou os olhos e começou a sussurrar desesperado. Ele me levou até a sala dele, colocou a lancheira na mesa e exigiu saber por que eu tinha levado um explosivo para a escola. Eu olhei pro meu sanduíche de presunto e queijo, pro meu suco de caixinha e pra minha barra de chocolate, e expliquei que aquilo era só o meu lanche da tarde que a minha mãe tinha preparado. Ele pirou de vez. Ele perguntou que tipo de lanche fazia o detector apitar daquele jeito. Eu dei de ombros e disse que o aparelho devia estar quebrado, mas ele começou a examinar o sanduíche contra a luz para ver se tinha algo escondido na casca do pão. Eu pedi para ele parar de encostar na minha comida com a mão suja, e ele bateu as 2 palmas na mesa. O diretor olhou no meu olho e gritou: "Você tá com medo de eu achar alguma coisa, né?" Antes que eu pudesse responder, ele pegou o telefone e chamou a polícia. Em poucos minutos, 2 policiais e um cão farejador entraram na sala. O cachorro foi direto na comida. O diretor apontou o dedo e disse: "Tá vendo? O cachorro sabe que isso é uma bomba." Eu olhei pra ele e respondi: "Ou ele só tá com fome e quer meu sanduíche." O diretor pegou a caixinha de suco e um dos policiais se aproximou e falou: "Pode ter gasolina aí dentro." Vai ver, ele queria colocar fogo na escola. Eu avisei que o suco nem estava aberto, então não tinha como eu ter colocado nada ali. Fiquei vendo os 2 desmontarem meu lanche, separando o presunto e o queijo em cima da mesa. Quando a minha mãe chegou desesperada, ela viu a comida toda destruída e o cachorro tentando rasgar a embalagem do chocolate. O diretor olhou pra ela e avisou: "Mãe, o detector apitou. Achamos que são explosivos disfarçados." Minha mãe encarou aquela cena, colocou a mão na cabeça e gritou: "Vocês ficaram loucos? Eu deixei meu bebê de 2 meses sozinho em casa porque o detector de vocês achou que um sanduíche era uma bomba." Ela amassou o pão na mesa do diretor e disse que eles eram incompetentes. No dia seguinte, eu passei pelo diretor e perguntei se precisava passar meu sanduíche no raio-x de novo.
Eu vendi o relógio que ganhei do meu falecido avô para comprar o presente de Natal do meu filho. Mas na manhã do dia 25, ele me deu uma lição que eu nunca mais vou esquecer. O Papai Noel do shopping chamou o meu filho para sentar no colo dele. E quando o meu garoto achou que eu não estava ouvindo, ele olhou pro velhinho e disse: "Eu não quero nada para mim neste Natal. Eu só quero que o meu pai consiga um emprego melhor para não ficar triste por não conseguir me dar a bicicleta." Eu senti um nó na garganta na mesma hora e decidi que ia conseguir aquela bicicleta de qualquer jeito. Quando a gente chegou em casa, eu revirei todas as gavetas procurando algo de valor para vender, mas não achei nada. Foi aí que eu olhei pro meu pulso e vi o relógio antigo que o meu avô tinha me deixado antes de morrer. Uma lágrima caiu do meu rosto porque eu sabia o quanto aquele relógio significava para mim, mas o meu filho vinha em primeiro lugar. Na manhã seguinte eu fui até uma loja de penhores e coloquei a joia no balcão. O vendedor olhou pro relógio e jogou R$400 na minha mão. Eu olhei para ele e falei: "Não brinca comigo, nós dois sabemos que esse relógio vale pelo menos R$700. O homem só balançou os ombros e respondeu: "São R$400, pegar ou largar?" Eu peguei o dinheiro. Naquela mesma noite, eu montei a bicicleta na garagem de casa, limpei cada detalhe com um pano velho e cobri tudo com um cobertor para fazer uma surpresa perfeita. Na manhã de Natal, por volta das 6 da manhã, eu já estava esperando na garagem quando ouvi a voz dele me chamando da sala. Eu gritei dizendo que estava na garagem, e ele veio correndo com um pacote todo torto nas mãos. Ele passou direto pela bicicleta coberta e me entregou um embrulho dizendo: "Abre seu presente primeiro, pai." Quando eu tirei o papel de presente, o meu corpo inteiro travou. Era o relógio do meu avô. O meu filho deu um sorriso simples e explicou: "Eu vi que o seu pulso estava sem o relógio desde aquele dia no shopping e percebi que você tinha vendido ele para comprar minha bicicleta. Como eu já tinha juntado um dinheiro para comprar a bike, eu fui lá e comprei o seu relógio de volta." Eu ajoelhei na hora e abracei o meu filho com tanta força que ele quase não conseguia respirar. Eu olhei nos olhos dele e disse com a voz falhando: "Filho, mas a bicicleta era o seu sonho." Ele deu um abraço apertado no meu pescoço e respondeu: "Eu já te disse, pai, eu não quero nada para mim." Meus amigos da escola riram da minha cara, e por causa disso eu quase destruí o coração da minha avó. A gente costurava e fazia tricô juntos todos os dias. Sempre depois da aula a gente sentava no sofá e fazia toucas de frio. Até que numa manhã eu fui para a escola usando uma touca que a gente tinha feito. Meus amigos apontaram para mim e começaram a rir. Um deles brincou: "Não me diz que foi a sua avó que fez isso para você." Eu confirmei e o outro completou: "Você faz tricô com a sua avó, cara? Que vergonha." Meu rosto ferveu na hora. Fiquei tão envergonhado que amassei a touca e escondi dentro da mochila. A partir daquele dia, eu coloquei na cabeça que tricô era coisa de criança. Quando cheguei em casa da escola, minha avó bateu a mão no sofá, do mesmo jeito de sempre, e perguntou: "Pronto para tricotar?" Eu balancei a cabeça dizendo que não, e fui pro meu quarto. Ela fechou o sorriso, porque foi a primeira vez na vida que eu disse não pra ela. Naquele dia ela começou a fazer uma touca nova sozinha. Era azul, com as orelhinhas de cachorro. No dia seguinte ela me chamou de novo, mas eu respondi: "Tricô é pra criança pequena, avó." Ela ficou em silêncio. Todos os dias eu passava pela sala e via ela tricotando aquela touca de orelha de cachorro sozinha, com as minhas agulhas largadas do lado dela. Na segunda semana, ela parou de bater a mão no sofá. Na terceira, ela nem levantava mais o olhar esperando a minha ajuda. Ela só ficava lá, sentada sozinha, com a touca quase pronta. Até que uma noite, eu escutei ela conversando com a minha mãe na sala. Vi quando ela guardou as minhas agulhas e ouvi ela dizendo: "Ele adorava fazer isso. Eu tô fazendo essa touca pra ele, mas acho que agora ele tá grande demais pra avó dele." Ela deixou a touca inacabada no sofá. Meu peito apertou na hora. Quando minha mãe saiu, eu fui até a sala e peguei minhas agulhas. Minha avó olhou pra mim toda surpresa. Eu sentei do lado dela e perguntei: "Quer ajuda pra terminar?" Os olhos dela encheram de água e ela abriu um sorriso. A gente sentou no sofá e terminou a touca juntos. Na manhã seguinte, eu fui pra escola usando aquela touca azul de cachorro. Quando meus amigos começaram a rir de novo, eu só dei um sorriso e falei: "Pode rir, eu tenho orgulho da minha avó." Eu acordei no hospital achando que tinha desmaiado por algumas horas depois de um acidente em casa. Mas quando a minha esposa entrou no quarto, eu descobri que tinha perdido 9 anos da minha vida. Tudo aconteceu porque a minha filha implorou para eu colocar as luzes de Natal no telhado. Estava nevando e fazendo muito frio, mas eu falei que ia fazer isso por ela. Só que eu não vi uma placa de gelo no chão. Quando eu subi na escada, ela me entregou as luzes e abriu um sorriso lindo. Bem na hora que a gente estava quase terminando, a escada escorregou e eu perdi o equilíbrio. Eu caí e bati a cabeça com muita força no concreto. A última coisa que eu lembro foi o som do grito da minha filha. Depois disso, tudo apagou. Quando eu finalmente abri os olhos, estava deitado num quarto de hospital, sentindo a pior dor do mundo no pescoço e nas costas. Tentei passar a mão na cabeça procurando as faixas do curativo, mas por algum motivo eu não senti nada. Fiquei muito confuso. Fiz um esforço enorme para tentar sentar e percebi que não conseguia mexer as minhas pernas. Quando olhei para a porta, vi uma enfermeira entrar. Ela regalou os olhos e tomou um susto enorme. Logo depois, mais 5 pessoas entraram correndo na sala e começaram a me fazer um monte de perguntas. Eu estava apavorado porque tentava mexer os pés com toda a minha força e não sentia nada. Fiquei sem entender o que estava acontecendo, até que 1 hora depois, a minha esposa finalmente chegou. Eu fiquei tão aliviado de ver o rosto dela que nem dei atenção pro fato de que ela estava aos prantos. Tinha uma adolescente chorando do lado dela. Eu perguntei pra minha esposa quem era aquela menina, e quando ela chegou mais perto, o meu mundo desabou. Aquela garota de 13 anos era minha filha. Foi aí que eles me deram a notícia de que eu tinha ficado em coma por quase 9 anos. Naquele momento eu percebi que tinha perdido a infância inteira da minha garotinha.
Eu estava paralisado da cintura para baixo e a minha esposa já tinha se casado com outro homem. Mas o que mais me destruiu foi quando eu passei na frente da nossa antiga casa e vi que aquelas mesmas luzes de Natal ainda estavam penduradas no telhado. O garoto de 9 anos que a gente adotou queria comer lenço de papel, e quando ele me explicou o motivo, meu coração quase parou. Depois de 5 anos tentando ter um filho, minha esposa e eu adotamos o Lucas. Ele era pequeno para a idade e agradecia por cada detalhe. Minha esposa queria que ele se sentisse em casa o mais rápido possível. Demos um quarto só para ele, compramos as coisas para ele decorar do jeito dele e chamamos para ver filme com a gente. Mas os enfeites continuavam dentro das sacolas. Ele sentava longe da gente no sofá e ficava horas em silêncio absoluto. Para tentar fazer ele conversar, comecei a levar ele comigo na rua. A primeira parada foi no supermercado. Falei para ele escolher algumas coisas que gostava, mas ele ficou me olhando como se eu fosse um alienígena. Falei de novo e ele saiu correndo pelo corredor. Achei que ele ia voltar com os braços cheios de salgadinho e doce. Em vez disso, ele lotou o carrinho com caixas de lenço de papel. Perguntei para que tanto lenço. Ele deu de ombros e pediu para eu levar o carrinho até a prateleira para poder pegar mais. Eu abaixei, olhei para ele e perguntei: "Ei, amigão, por que tanto lenço?" Ele travou. Depois deu de ombros e disse: "Os lenços mais caros são bem melhores." Quase deixei o assunto morrer ali, mas aí ele resmungou que eles eram doces. Eu fiquei sem entender nada. O Lucas ficou olhando pro chão, mexendo nas mãos sem parar. Falei que nada de ruim ia acontecer se ele me respondesse a verdade. Foi aí que ele falou: "Eu comia lenço quando não tinha comida no orfanato. Os mais caros têm um gosto doce." Meu coração apertou na mesma hora. Falei que ele nunca mais ia precisar fazer aquilo na vida. Disse que ia dar tanta comida de verdade pra ele que ele ia acabar enjoando. O Lucas me olhou com os olhos enormes e perguntou: "É verdade mesmo?" Eu abracei ele ali no meio do mercado e repeti que sim. Ele concordou, mas perguntou: "Tá bom, mas posso levar só uma caixa?" Pra quando eu sentir saudade. Eu balancei a cabeça dizendo que sim. Até hoje, aquela caixa de lenço continua guardada na estante do quarto dele, fechada. O vendedor do carrinho de sorvete me entregou o doce e avisou pra não ligar se o gosto estivesse estranho. E o que aconteceu depois quase custou a vida da minha família. Meus amigos já estavam comendo os sorvetes deles, com chocolate escorrendo pelos dedos. Olhei pra minha irmã mais nova e perguntei: "O seu tá com gosto normal?" Ela só deu de ombros e continuou comendo como se nada estivesse acontecendo, com a língua toda manchada de azul. Então eu resolvi dar a primeira mordida. O gosto estava maravilhoso, mas poucos segundos depois comecei a me sentir muito mal. O mundo começou a girar. Eu achei que ia desmaiar, até que alguém segurou meu ombro e perguntou: "Precisa de água, amigão?" Era o homem do sorvete. Ele me puxou para perto do furgão e eu vi que tinha um galão de água lá no fundo. Como minha boca estava muito seca, eu fui até lá. Foi quando ele me olhou e perguntou: "Que horas o seu pai volta?" Eu só queria beber água, então respondi: "Daqui a uns minutos." Por quê? Ele abriu um sorriso muito esquisito. Em seguida, pegou um pote gigante do mesmo sorvete que tinha me dado e falou: "Vai lá e divide com seus amigos. Depois vocês todos podem voltar aqui para tomar água de graça." Eu achei que todo mundo ia ficar super feliz, então saí tropeçando e levei o pote. Eles ficaram animados, mas justo na hora que a minha irmã ia pegar uma colherada, meu pai interrompeu. Ele era policial, então olhou desconfiado na mesma hora e perguntou: "Onde vocês conseguiram isso?" Eu expliquei que o homem tinha dado de graça pra gente. E imediatamente meu pai puxou Zeus, nosso pastor alemão, para perto do pote. Eu me desesperei e avisei: "Pai, o Zeus não vai morrer se comer chocolate?" Mas ele nem respondeu. Assim que o cachorro cheirou o sorvete, começou a latir sem parar. Ele ficou completamente maluco, assustando todo mundo. Nisso, o vendedor saiu correndo do furgão, gritando que queria o sorvete dele de volta. Meu pai mandou ele ficar parado onde estava e perguntou: "O que você colocou aí dentro?" Mas o cara tentou fugir e agarrar o pote. Meu pai soltou a coleira na hora. Ele puxou todas as crianças e tampou nossos olhos. Mas eu consegui ouvir o barulho dos Zeus atacando o homem. Eles levaram o cara direto pra cadeia e depois que eu descobri o que ele estava planejando fazer com a gente dentro daquele furgão, nunca mais consegui comer sorvete na vida. Eu caí dentro de um bueiro no meio da rua e quase morri afogado na água do esgoto, enquanto meu amigo gravava tudo pra postar na internet. Eu estava andando para encontrar o meu amigo quando pisei em uma tampa de bueiro solta e caí direto no buraco. Eu dei um grito desesperado e caí em cheio na água gelada lá embaixo. Quando eu olhei para cima, o buraco por onde eu tinha caído estava alto demais para alcançar. Eu gritei por socorro com todas as minhas forças, mas ninguém me ouviu da rua. De repente, eu ouvi um barulho alto de água correndo cada vez mais forte. E antes que eu pudesse reagir, uma onda gigante de esgoto bateu nas minhas costas e me arrastou túnel adentro. A correnteza me levava no escuro e me jogava contra as paredes de concreto. Eu afundei várias vezes, engoli aquela água imunda e chutei com as pernas do jeito que dava para manter a cabeça fora da água, porque eu nem sabia nadar direito. Eu tentei pegar o meu celular no bolso para pedir ajuda, mas a força da água já tinha arrancado o aparelho da minha calça. Logo à frente eu vi uma pequena plataforma de concreto e tentei me agarrar nela, mas o meu corpo bateu com tanta força que eu ouvi as minhas costelas estralarem na hora. Mesmo morrendo de dor, eu fui me puxando centímetro por centímetro até conseguir sair da água. Eu fiquei deitado ali, encharcado e tremendo de frio, pensando que ia morrer sozinho no meio do esgoto. Só que alguns minutos depois, eu ouvi vozes vindo do teto e uma lanterna bateu bem no meu rosto. Os bombeiros desceram uma corda e me puxaram de volta para a superfície. Quando eu finalmente pisei no asfalto, sem ar e cheio de dor, o meu amigo estava parado bem na minha frente. Ele olhou para mim e disse: "Nossa, você tá fedendo muito, mas pelo menos tá vivo." Eu olhei para ele confuso e perguntei como é que os bombeiros tinham achado o lugar exato onde eu estava. Ele me olhou e respondeu: "Eu vi a cena inteira. Eu estava te esperando do outro lado da rua quando você simplesmente desapareceu para dentro do chão.
Aí eu liguei pra emergência na hora. Eu quase chorei de alívio ao ouvir aquilo, até que ele levantou o celular, mostrou que tinha filmado a minha queda e perguntou caindo na risada: "Se importa se eu postar esse vídeo na internet?" A minha irmã quase matou o nosso irmão de 6 anos por causa de uma mentira que ela sustentou durante 2 anos inteiros. A minha irmã mais velha tinha passado os últimos 2 anos dizendo que estava estudando mandarim em Pequim. Ela mandava foto com a suposta família que recebia ela lá, e fazia o meu pai mandar R$2.500 todo mês para ajudar nas despesas. Só que um dia, o nosso irmão caçula tirou uma barra de cereal da bolsa dela e perguntou o que estava escrito na embalagem cheia de letrinhas chinesas. A minha irmã encarou o pacote com uma cara de perdida, como se nunca tivesse visto aquilo na vida. A minha mão começou a tremer na hora, porque a minha irmã sempre foi uma mentirosa compulsiva. Eu vi ela gaguejar e dizer que era só chocolate, aveia e mel. O garoto perguntou se tinha amendoim, porque ele era alérgico, e ela balançou a cabeça dizendo que não tinha nada. Só que assim que ele deu a primeira mordida, o pescoço dele começou a fechar, os lábios do meu irmão incharam na hora, o rosto dele ficou vermelho e ele caiu no chão sem conseguir puxar o ar. A minha irmã entrou em desespero total, e quando meu pai veio correndo da cozinha e viu a embalagem aberta, ela levantou as mãos e mentiu na cara dura. Eu avisei que tinha amendoim, mas ele não me ouviu. Eu segurei a minha cabeça em choque e gritei pra ela: "Mentira! Você leu a embalagem e disse pra ele que era seguro. Você passou 2 anos na China. Como você não sabe ler se tem amendoim?" Ela ficou vermelha de vergonha, mas o meu pai já estava no chão ligando pra emergência. No hospital, enquanto meu pai segurava a mão do garoto na UTI, eu pisei firme na direção da minha irmã no canto do corredor e perguntei por que ela tinha feito aquilo. Foi aí que ela desabou no choro e confessou a verdade. Eu nunca fui pra China. Eu passei os últimos 2 anos na Bulgária, morando com um homem rico que sustentava minhas viagens. Eu menti pro garoto porque fiquei com medo de vocês descobrirem que eu não sabia falar chinês. Eu fiquei sem reação ao perceber que ela tinha arriscado a vida do próprio irmão só pra manter a farsa. Na mesma hora, o celular do meu pai apitou com uma notificação de transferência bancária de $25.000, vinda da Bulgária. A minha irmã olhou pra gente chorando e falou: "Ele tá pedindo desculpas pelo transtorno."